Reforma Protestante ela surgiu logo depois do que a gente chama de humanismo, em que as pessoas tinham redescoberto o valor dos livros clássicos, o valor de olhar para as fontes clássicas, né? De voltar para aqueles textos antigos, não só da Bíblia, mas de Cícero, de Aristóteles, de Platão, e esquecer dos comentários medievais, da escolástica medieval, toda uma série de cultura que foi criada em torno desses textos, e dizer, não, vamos esquecer todos esses comentários, vamos ver o que os textos mesmos dizem. Uma coisa muito importante para a Reforma foi essa transmissão do conhecimento, transmissão da palavra escrita. Quando inicia a igreja primitiva, a primeira mensagem dele foi esta. À medida que se desenvolveram as tecnologias de impressão, de distribuição de textos, né, começou-se a criar uma cultura também de letramento. Se não fosse a imprensa, não teria reforma. As pessoas começaram a ler, as pessoas começaram a transformar muito rapidamente a mentalidade. As pessoas queriam aprender a ler. E você começa a ver na Reforma Protestante também um movimento muito interessante, que é o de as mulheres começarem a ler. Os camponeses começarem a ler. Com todo o progresso que a Reforma trouxe, existia ainda uma certa elitização. Não era uma coisa totalmente aberta, totalmente popular, como a gente visualiza a educação hoje. Mas pelo menos houve um interesse maior de difusão de ideias e o letramento passou a ser algo muito importante. Você percebe que os países protestantes, principalmente no norte da Europa, foram países que investiram muito no letramento da sua população e se tornaram grandes culturas literárias também. A ideia de que está surgindo uma burguesia, uma classe de pessoas que começam a deter capital, que saem daquela mentalidade feudal, que era propícia ao domínio da igreja como ela existia no período medieval. Surge agora uma organização social diferente que requer maior individualismo, que requer uma religiosidade mais livre, vamos dizer assim, do que era antes, mais livre no sentido de ser mais baseada em crença pessoal, mais baseada em livre agência, mais baseada na possibilidade do indivíduo construir e criar sem estar dominado, seja por um senhor feudal, seja por uma igreja que domina todas as áreas da vida. Todas as questões ligadas a dinheiro e relação social precisavam de uma base religiosa que fizesse sentido. E a Reforma Protestante ofereceu isso. Fazer isso todas as vezes com poder em memória de mim. Quando a gente fala em reforma, eu acho que é interessante falar também em reformas, que é uma pluralidade de movimentos. O que aconteceu na Inglaterra não é a mesma coisa que aconteceu na Suíça, não é a mesma coisa que aconteceu na Alemanha. Cada lugar desse havia uma forma específica de apropriar essas novas ideias religiosas que estavam surgindo e usar para os seus próprios fins. A ideia de liberdade de consciência foi muito importante na Reforma Protestante. A Reforma Protestante é um movimento de dentro da Igreja Católica. E ao mesmo tempo que a reforma surgiu a partir de anseios de pessoas de dentro da igreja, né, outros dentro da igreja continuaram tendo o mesmo desejo de reforma, o mesmo desejo de mudança, e que acabaram não saindo, criando ordens monásticas dentro da igreja, criando outros tipos de ordem eclesiástica, mas de qualquer forma a reforma mexeu com a igreja. Ela não se manteve a mesma coisa. E o próprio processo de contra-reforma foi um processo que fez com que a igreja repensasse alguns dos seus dogmas, fortalecesse alguns, enrijecesse alguns, né? Até hoje você começa a ver transformações dentro da teologia católica, transformações dentro da teologia protestante e, em alguns contextos, até uma reaproximação das duas igrejas. Então, sempre a igreja católica ela não era estática e não ficou estática durante a reforma, ela foi se transformando dentro das suas ideias.
Nada é mais importante ou nada ajuda mais você a aprender a conviver com o outro do que simplesmente conhecer o outro, ou sem tentar impor uma realidade, uma fé, uma crença sobre o outro. São